Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma resenha bem resumida, sem muitos spoilers. Eu prometo que eu não vou dar spoiler dos plot twists desta trilogia, porque eu fui pega de surpresa. E eu finalmente, depois de anos enrolando, eu li a trilogia de Caraval. Sim, eu li. Todo mundo falava de Jax, de Jax, de Jax, de Jax pra lá, de Jax pra cá, de Jax pra lá, de Jax pra cá. Eu sei que a história do Jax vai ser contado na outra trilogia lá, que era uma vez um coração alguma coisa. E eu falei, também quero conhecer a Jax. E aí eu falei, vou ler primeiro a trilogia Caraval e de lá eu começo a ler a história de verdade do Jax. Mas eu fui pega de surpresa, porque eu não estava esperando absolutamente nada dessa trilogia, até porque o primeiro livro não me pegou. Porém, a partir do segundo livro, a coisa andou, meu amor, que foi assim, e eu falei: "Meu Deus, que livro bom". Bom, já para começar, antes da gente começar aqui tudo, eu já quero falar para vocês que esse livro, ele é dividido em 3. Então a gente tem o primeiro, que é o Caraval, que dá toda uma introdução para o mundo, e eu achei isso fantástico, porque a gente sabe que livro de fantasia a gente se perde no meio do caminho ali, porque são muitos personagens, é um mundo totalmente novo. E aqui ele mistura um pouco de mundo real com magia, e é um mundo que se passa lá meio que na época estilo Bridgerton, sabe? Que a mocinha ela não pode ser vista com um cara sozinha, piriri pororó, e vestidos, espartilho, enfim. Toda essa coisa de duque, conde, rei, essas coisas, tá? E aí a gente tem o segundo livro, que é lendário, e o terceiro livro que finaliza ali, que é finale. Eu sei que tem um quarto livro, que eu acho que é um spin-off, não sei o que que é, que eu ainda não li, que se chama Espetacular, alguma coisa assim, né? Que foi lançado recentemente, porém eu ainda não li. Então a gente vai começar falando um pouquinho do primeiro livro, junto com o segundo, e a gente pula pro terceiro. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa farofada aqui de magia que eu adorei. Caraval inicia então com a história sendo contada pelas irmãs Dracna, Estela e Donatella Dracna, que elas vivem no reino conquistado de Trisda sob a tirania do pai delas. Bom, elas vivem ali numa situação em que elas têm que fazer tudo o que é mandado, senão elas sofrem consequências e consequências severas. A Donatella, ela é um pouquinho mais assim, impulsiva, gosta de aventuras e quer muito sair dali. A Scarlett já tem um pouco mais de medo, ela vive no medo dela. Ela quer então casar e se dar bem, e ir para um outro reino, onde o marido vai cuidar dela e da irmã e dar mais liberdade, pão na cabeça dela, tá? Elas simplesmente cresceram ouvindo as histórias do Caraval, e a mãe delas desapareceu. Então elas tinham, principalmente a Scarlett, tinha um sonho de participar do Caraval. E ela sempre se correspondia com o mestre Lendo do Caraval por cartas. Só que ele nunca respondeu ela. Até que ela descobriu que ela estava prometida para um conde que ela iria casar. Então o mestre Lenda responde ela nessa carta. E dando para ela então um convite tanto para ela, pro suposto noivo e pra irmã. E aí, então, ela tá naquela coisa de tipo, se vai, se não vai, porque ela vai casar dali a uma semana com um cara que ela nunca viu. Então ela vai sair ali e acaba encontrando a irmã dela se envolvendo com um cara, um pirata, meio assim, sabe, que não quer nada com nada, esse tipo de coisa. Eu digo pirata, mas não é que ele seja bem um pirata, tá? Mas é um marinheiro lá. E aí, o Julian, a gente então já conhece ali o Julian. E a irmã dela já tá toda querendo, descobre, né, a situação e quer muito ir embora. E aí eles armam uma situação toda em que acaba o Julian levando a Scarlett, então, para o mundo encantado lá do Caraval para participar do jogo. Só que ela entra aí com aquela coisa, tá? Eu vou ficar aqui tipo uns 2 dias só observando como é que é o jogo e vou cair fora antes que meu pai descubra e eu sofra as consequências porque eu tenho um casamento para ir. E nisso, a irmã dela, a Donatella, meio que se perde ali. Ela então entende que a irmã dela tá jogando. Só que você tem dois jeitos de participar do Caravan. Ou você participa do jogo, ou você fica ali só observando. Só que então ela descobre que o prêmio daquele jogo é encontrar justamente a Donatella.
Então ela embarca nessa aventura junto com o Julian, e a gente tem ali então a presença de um homem misterioso com uma tatuagem de flor chamado Dante. E ele aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. E aí, então, nesse primeiro livro, a gente tem toda essa introdução do mundo, dos personagens, quem é cada qual, como é a personalidade de cada um, pra lá, pra cá. E aí, a gente então tem um plot twist no final do livro, que puxa para o segundo livro, que eu acho que o segundo livro é um dos melhores livros. E aí a gente então tem Lendário. Aqui a gente tem a história contada pela visão da Donatella. E aqui eu já gostei mais, porque a Donatella, ela é mais corajosa, ela vai atrás das coisas, ela é mais destemida, ela enfrenta e tal. E nesse livro, a gente conhece o nosso queridíssimo Jax. Sim, a gente conhece ele. Por quê? Aqui eles estão, então, todo mundo já descobriu o que que era o Carnaval, tivemos tudo ali e tal. Só que no dia lá de Valenda, que é um dia para celebrar a rainha de Valenda, ela quer então que o mestre Lenda faça um jogo do Carnaval para isso. E eles então têm um pouco espaço de tempo. O Carnaval acontece há tantos e tantos tempos, e é o tempo que os artistas ali têm para descansar. Só que esse pouquíssimo tempo que eles têm, que o mestre Lenda resolve ter esse jogo, é quando eles resolvem então ir. E como as meninas já não têm mais para onde ir, elas vão junto. E aí tá naquela coisa do tipo, a Scarlett meio que brigada com o Julian, e aí eles não entendem muito bem ali, se entendem muito bem, porque o Julian deu uma metida pra ela, e né, coisa assim. E a Donatella então tá ali, tem meio que né, um negocinho lá, uma ficadinha com o tal do Dante, e ela fica naquela, tipo, não gosta de ti, inventa umas coisas, ele também não gosta de ti, inventa umas coisas e tal. Beleza. Segura a informação, mas eu não vou dar um spoiler, eu prometo pra vocês. E aí, então, eles vão pra Valenda e qual que é, então, o prêmio? O prêmio do Caraval deste ano, desse jogo, é que quem for o ganhador vai descobrir a verdadeira face e nome do mestre Lendo do Caraval. E para isso, a Donatella se corresponde com um cara que ela não sabe quem é, que tá com a mãe dela, porque ela descobre que a mãe dela, na verdade, está amaldiçoada e presa dentro de uma carta de um baralho chamado Baralho do Destino, que estão todos presos ali, todos os arcanos, que um dia quiseram dominar ali a humanidade, e para que aquilo ali não acontecesse novamente, não houvesse tantas passagens desse lado para outro lado, tararana, a mãe dela aprisionou eles ali para que eles não tomassem o poder. Até porque os arcanos, eles não podem ser tirados à vida, porque eles não são seres mortais, eles são seres que foram criados através de uma magia de um arcano maior chamado Estrela Caída. Guarda aí a informação. Ó, então, logo que ela chega lá em Valenda, o menino chega para ela dizendo que tem um bilhete lá para ela ver. Que ela tá se comunicando com esse tal de amigo. Calma lá. E aí ela fica desconfiada, só que ela meio que se afasta da irmã e do Júlia e vai lá com o tal do menino. E aí ela vê o bilhete e fala que esse tal do amigo quer encontrar com ela em tal lugar no dia do baile lá, porque ele vai falar o que ele quer em troca para libertar a mãe dela. Ok. Ela pega o bilhete lá, como ela se perdeu da irmã, então ela sobe numa carruagem para poder ir para onde eles vão se hospedar. E aí na carruagem que ela tá, ela encontra um cara totalmente sarcástico comendo uma maçã. E aí os 2 têm uma briguinha ali, e ele meio que ameaça ela de morte. Só como eu falei pra vocês, a Donatella ela é muito impulsiva. Então ela dá uma resposta pro cara. E o cara meio que gosta assim e tal, engole em seco, é meio sarcástico com ela, entra lá na carruagem e tal. Os dois vão lá pra Valenda. Como tá cheio, todo mundo lá pro dia de Elantine, que piriri pororó, então ela nem se preocupa em saber quem é esse cara. Guarda essa informação aí. Aí, tá, ela chega lá pra se hospedar e tal, ela dá o nome dela. Só que quando ela dá o nome dela não tá lá pra ela se hospedar. E ela fica, como assim? Meu nome não tá aqui, eu sou a irmã da Estela, da Estela, da Scarlett Dragna. Então eu também vou me hospedar com a minha irmã, não, 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 não. Só que aí a mulher lá diz que não. E aí então aparece o Dante, dizendo que, na verdade, ela é a noiva prometida do príncipe lá que vai subir ao poder
E então fica todo aquele burburinho, meu Deus, ela é a noiva prometida. E ela começa a ouvir mais uns burburinhos de que o príncipe, ele na verdade é um cara que ele é muito perigoso, porque ele tira a vida das pretendentes dele para subir ao trono sozinho. Tá, mas como ela não quer dar o braço a torcer por conta do Dante, então ela aceita essa história. E aí então ela vai lá pro quarto, piriri pororó. Só que aí o cara, né, o que vai subir no trono, ele descobre essa história. E ela recebe então uma roupa para ela usar no baile, porque assim ele vai saber quem é ela e que ele quer encontrar com ela. Beleza. Todo mundo se arrumando, chega a hora de ir pro tal do baile. Aí ela vai pro tal do baile e ela encontra o Dante de novo. E aí os dois estão naquele chove não molha, cão e gato dos dois, que eles brigam mais do que outra coisa. E aí ele chega e fala pra ela: "Ah, porque isso aqui você sabe que ele é perigoso e tal". E aí ela fala pra ele: "Ah, é? Quero ver se ele é perigoso mesmo. Eu sou mesmo a prometida dele, tararara". Hum. Aí tá, ela então decide ir, tá lá e tal, só que ela tem, ó, hora pra se encontrar com o tal do amigo, que ela não sabe quem é. E aí então ela vai lá e quando ela vê quem é o cara que ela vai supostamente casar. Sim, gente, o sarcástico comedor de maçã da carruagem chamado Jax. E aí eu falei: "O Jax apareceu, gente, o Jax apareceu, o Jax apareceu". E aí o negócio começa a andar, e aí vocês começam a adorar, não quer mais largar o livro, porque a partir deste ponto, então, nós temos meio que um triângulo amoroso, sem querer ser um triângulo amoroso, entre Donatello, Jax e Dante. Mas calma, que tem mais plot twist dessa história toda. Bom, nesse meio tempo todo, a Donatella descobre que a mãe dela foi meio que a responsável por guardar todos os arcanos na tal da carta do baralho do destino, para que eles não saíssem por aí à solta e governassem a humanidade e matassem todo mundo. Porque, na verdade, esses arcanos não são pessoas mortais. Eles foram criados com poderes para poder ali meio que governar tudo e tal, e piriri pororó. Só que eles são muito perigosos, porque eles não têm a capacidade de amar. E por conta disso, eles podem ser muito perigosos para todos aqueles que, né, mortais. Então, se você meio que não fizesse o que eles queriam, eles te torturavam. E assim, beleza. E ela descobre essa informação. Tá, guarda a informação aí, gente. Guarda essa informação aí, porque eu também não sabia. E aqui vai ter um pouco de spoiler, mas não totalmente muito spoiler, tá? Então toma cuidado se você ainda não leu o livro. E aí, ela então começa ali a se perguntar por quê. Quando ela era menina, ela tem uma memória da mãe dela em que ela mexe nas cartas. E a mãe dela tira ali e ela lembra muito dessas cartas. Aí ela ficava com aquilo na cabeça, só que até então ela achou que fossem lendas e não que fossem real. E aí, meu amor, ela descobre que o Jax nada mais é do que um arcano. Ele é o príncipe de copas. E o Jax, ele tem um poder, que qual que é? Quando ele beija, ele pode matar aquela pessoa. E ele beija a Donatella. Por quê? Porque ela estava querendo fazer ciúme no Dante, que estava vendo ela e o Jax dançando lá no meio da festa. Só que ela descobre que é ele. E ela então descobre, pensa ele, pô, eu tenho pouco tempo de vida. E ele fala pra ela que se ela não conseguir o que ele quer, que é a verdadeira face e nome do mestre Helena do Caraval, porque ele quer recuperar os poderes dele totalmente, ela vai dessa pro outro lado. Tá entendendo? Então, os 2 decidem fazer um pacto em que eles vão fingir que são noivos de verdade, só que ninguém pode descobrir, porque se alguém descobrir, então ele vai tirar a vida daquela pessoa. E aí, então, ela segue nessa e decide jogar o Caraval para ganhar, então, o prêmio que é o quê? Justamente descobrir quem é realmente o verdadeiro mestre Lênin do Caraval. Beleza. Ok, segura aí, meu amor, que tem essa química de todos os lados, gente do céu. E aí você fica no meio da história. Eu tô torcendo pro Dante. Agora eu quero Jax. Agora eu quero Dante. Agora eu quero Jax. E aí você não sabe mais. Aí então, nisso, ela decide ir, né, nessa jornada, e a gente começa a descobrir várias coisas do passado dela, da mãe dela, do que ela é, do que a mãe dela fez, como que aconteceu todas as coisas.
Piriri, pororó, meu amor, e a gente tem 2 plot twists aqui. Ah, não vou contar pra vocês, vocês vão ter que ler o livro, mas lembre-se, o Jax é conhecido por ter tido apenas um amor verdadeiro na vida dele. E esse único é o que não é imune ao beijo dele e que não vai matar ele. E não vai matar essa pessoa. Tá, guarda essa informação aí, porque se você ainda não tá lendo o livro, você vai ler o livro e você vai descobrir. Ok. Aí, a Donatella descobre todas as informações e tal. Beleza. Aí, ela ganha, né? O jogo. Só que ninguém tava esperando, nem eu, meio que eu já tava desconfiando lá no primeiro livro, tá? Eu já tava desconfiando de quem era o mestre Lenda do Caraval, mas eu não tava esperando ter certeza do que eu tava desconfiando. E então ela descobre quem é realmente o mestre Lenda do Caraval. E ela fica assim, tipo, PQP. Ok, vamos pro terceiro livro, porque eu não vou mais dar spoiler. E aí, no terceiro livro, que é o final, então a gente tem ali a mãe dela, que ela volta à vida, ela consegue, então, por conta de uma situação, todos os arcanos são liberados, inclusive a mãe dela. E a mãe dela tá num estado de sono, porque ela ficou presa na carta por muitos e muitos anos. Então, ela fica, né, junto com as meninas dormindo e cada uma fica ali, decidindo, né, de olho para quando ela acordar, elas puderem tomar conta. Só que a Scarlett, ela decide que ela vai dar uma chance de conhecer o tal do Conde que ela estava prometida a ser em casamento. Porque ela tá pé da vida com Julian, que desapareceu. E aí, nesse meio tempo, então, eles descobrem que os arcanos estão ali conseguindo o seu poder. Bom, a Scarlett decide então ir conhecer lá o tal do Conde no mesmo dia que o Julian resolve aparecer de novo pra ela. E aí ela tá chateada com ele, porque era uma semana e uma semana virou, sei lá, um mês. Então ele decide ir com ela, porque ele está o quê, gente? Com ciúme. E aí ela decide, então, fazer tipo um desafio pra quem que vai ganhar o coração dela. Como se a gente não soubesse quem fosse ganhar o coração dela, né? Mas tudo bem. E nesse meio tempo, a mãe dela tá lá, desacordada ainda, por conta, né, da magia e tal. Até que a mãe dela acorda. Início, a Donatella tá ali. Ela vê a mãe dela acordando, ela fica desesperada, feliz, eufórica e tal. E a mãe dela não pede comida, porque tá se sentindo mal, assim, parará, parará. Ela vai atrás da comida. Quando ela chega pra entregar a comida pra mãe, cadê a mãe? Exatamente, a mãe fugiu. E aí a Donatella, então, corre atrás da mãe pra ir seguir a mãe. E nesse meio tempo, ela, então, a mãe dela descobre que ela tá seguindo ela. E aí a mãe dela fala lá um negócio, todo piriri pororó. E ela então meio que droga a Donatella e deixa ela ali imóvel e esconde a Donatella. Nisso, um cara chega. Nisso que um cara chega, a Donatella vê tudo ali, a mãe dela se envolvendo com esse cara e ela fica, meu Deus, a minha vida foi uma mentira. E aí, então, a mãe dela dá um golpe nesse cara, esse cara não vai descer pro outro lado, só que ele então dá um golpe na mãe da Donatella que é fatal. E nisso, o efeito do remédio lá que a mãe dela deu tá passando. Quando a Donatella, então, resolve, recobra, né, as coordenações motoras e a voz que ela vai atrás de lutar com esse cara, quem aparece, gente? Quem aparece? O Jax! Sim, gente, o Jax, ele aparece. E aí ele pega a Donatella e fala pra ela ficar quietinha. E ele chama ela de quê, gente? Chama ela de meu amor. Enfim, nisso, ela tá se sentindo muito, muito triste, muito mal, porque a mãe dela foi dessa pro outro lado, piriri pororó. E não, Jax leva ela lá pra casa dele e tal. E aí ela pede, por favor, Jax, tira isso de mim, esse sentimento ruim de mim, que eu tô, né, me sentindo mal, tô triste, não consigo. Porque um dos poderes do Jax é de manipular as emoções. E aí, por mais que ele não tenha conseguido todo o poder dele, ele consegue fazer isso. Então eles fazem lá um ritual com sangue e tal, enfim. Isso tem muito no Caraval, tá? Esses rituais com sangue. E aí ela, então, tira isso e tal. E tá. Os dois começam a brigar lá e ela resolve, fala, meu Deus, o que que aconteceu comigo? Meu Deus, ele é um arcano. Vou-me embora daqui. Pega o pano de bunda dela e vai embora, deixa ele lá sozinho. E aí, então, nesse meio tempo, eles descobrem quem é o tal do Estrela Caída e que para eles conseguirem não dar o poder para essa Estrela Caída, eles têm que então tirar o Estrela Caída dessa para esse lado. Então, eles decidem, né, junto com o Julian Scarlett e mais uma pessoinha aqui, a justamente
tentar deter o tal do Estrela Caída. Ok, nesse meio tempo, a Scarlet ela é raptada pelo tal do Estrela Caída. E a gente tem um plot twist que não estava. Eu realmente não estava esperando por esse plot twist, mas tudo bem. E nisso, a Donatello então tá descobrindo, tentando descobrir como tirar a vida do tal do cara lá. E ela acaba descobrindo, gente, que na verdade, aquele ritual que ela fez com o Jax é um spoiler, tá? Mas não vai, enfim. Na verdade, era um casamento. Sim, a Donatello casou com o Jax. E ela fica pé da vida e vai atrás dele. E aí, nesse meio tempo, tem todo ali um meio que um triângulo amoroso entre a Donatella, o Jax e mais uma pessoinha, que eu não vou falar quem é. Então, eles todos decidem que eles precisam realmente acabar com a Estrela Caída para as pessoas, né? Enfim, não ficarem a pá desse cara e tal. E aí, então, eles vão nisso daí e eu vou parar por aqui, porque eu não vou falar mais sobre o livro, porque eu já dei muito spoiler. E se eu der mais spoiler, eu vou contar para vocês os plot twists e vocês têm que ler. E aqui também já fica uma dica, que é um livro que ele é muito para adolescentes, tá? Entre ali a partir de 12 anos. É um livro que ele tem mais magia, mais fantasia do que realmente o romance em si. Tem um romance de background, mas não um romance hot, maior de 18, que tem muito em fantasia, tipo Sarah J. Maas, por exemplo. Não, é um livro bem ok para adolescente, é bem adolescente, inclusive. No início eu achei que eu tava lendo uma fanfic, na verdade, uma fanfic assim, bem ruim, mas dá a chance porque vai ficar melhor. E o segundo e o terceiro livro, então, fecham perfeitamente. Quando eu ler o quarto, eu trago aqui pra vocês. Agora imagina uma adaptação feita pela Amazon Prime, gente. Nem sei se tô com o coração preparado, porque a Prime tá entregando tanta adaptação boa, que o próximo vídeo, inclusive, vai ser de Every Year After, que é a outra adaptação que foi da Prime, que eu estou lendo o livro. E aí, quando eu terminar de ler, eu também vou trazer aqui pra vocês. Mas, enquanto isso, já comenta aqui pra mim se você já leu o livro, se você não leu o livro, o que é que você achou. Vou deixar o link dos livros da Amazon aqui pra vocês, é bem baratinho. Então, se vocês estiverem a fim de ler esse livro, não procrastina, leia, porque vale muito a pena. Apesar de ser mais adolescente, mas vale muito a pena. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!